Oi, galera! Antes de começar, quero pedir um pequeno favor. Por favor, cliquem no botão de inscrever e ativem o sininho. Isso significa muito para mim e ajuda histórias como a minha a chegarem a mais pessoas que talvez precisem ouvi-las. Meu nome é Elara Kim, tenho 31 anos, e esta é a história de como meu pai me traiu, e como o que ele deixou para trás mudou minha vida para sempre. Quando eu era criança, achava que meu pai era meu herói. Sabe aquele tipo de pai que conserta tudo, que faz você se sentir segura, não importa o que aconteça? Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 9 anos, e a partir daí, éramos só eu e ele o time perfeito. Pelo menos, era o que eu pensava. Ele trabalhava como arquiteto, e mesmo estando sempre ocupado, arranjava tempo para fazer panquecas todo domingo. Ele chamava de combustível da Elara. Eu amava isso. Guardava aquelas manhãs como se fossem sagradas. Mas a verdade é que meu pai estava escondendo algo. Algo grande. Tudo começou há uns 2 anos quando recebi uma ligação estranha. Era de um advogado, alguém que dizia estar lidando com um assunto envolvendo meu pai. Pensei que era algum engano. Meu pai não estava metido em nenhum problema legal. Ele era o homem mais responsável que eu conhecia. Quando perguntei sobre isso naquela noite, ele desconversou. Riu daquele jeito nervoso que fazia quando algo o incomodava. Não se preocupa com coisas de adulto, querida, ele disse. É só papelada de trabalho. Mas naquela noite não consegui dormir. Sabe aquela sensação pesada no estômago que te diz que algo está errado? Era exatamente assim que eu me sentia. Algumas semanas depois, notei mudanças nele. Ele parou de ligar com tanta frequência. Quando eu visitava a casa dele, ele parecia cansado, distraído. Uma vez, o vi sentado na sala, olhando uma foto da minha mãe, aquela do casamento deles, com lágrimas nos olhos. Quando perguntei se ele estava bem, ele disse: algumas memórias são mais difíceis de carregar do que outras. Não insisti. Pensei que ele talvez estivesse só se sentindo sozinho. Mas aí veio a noite que mudou tudo. Eu estava no meu apartamento quando recebi uma mensagem dele, curta, estranha, quase fria. Dizia: Elara, não importa o que aconteça, saiba que eu te amo. Sempre. No começo, sorri. Pensei que ele estava só sendo emotivo. Mas aí percebi, meu pai nunca mandava mensagens assim. Nunca. Liguei para ele na hora. Sem resposta. Tentei de novo. Nada. Dirigi até a casa dele, com o coração batendo tão rápido que parecia que eu não conseguia respirar. Quando cheguei, as luzes estavam apagadas. O carro dele estava na garagem. Corri para dentro, e o encontrei deitado no chão. Ele se foi. Simplesmente se foi. Disseram que foi um ataque cardíaco. Mas algo dentro de mim se recusava a acreditar que era só isso. Porque na mesa dele, havia um envelope lacrado com meu nome. Dentro tinha 2 coisas, uma carta curta, escrita à mão, e uma chave. A carta dizia apenas: Elara, se você está lendo isso, me desculpe. Há coisas que eu deveria ter te contado há muito tempo, mas tive medo. Vá até a 172 Willow Creek. A verdade está lá. Me perdoe. Fiquei olhando aquelas palavras repetidamente com as mãos tremendo. 172 Willow Creek? Eu nunca tinha ouvido falar desse endereço. Na manhã seguinte fui até lá. Era um bairro tranquilo, a 1 hora da cidade. A casa parecia abandonada, janelas quebradas, grama alta, um cadeado na porta da frente. Usei a chave. Dentro, tudo cheirava a poeira e madeira velha. Havia caixas empilhadas por aí com nomes e números que eu não reconhecia. Mas então eu vi uma moldura de foto numa mesinha perto da janela. Era meu pai, ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. E na frente deles, uma menininha, talvez de uns 5 anos. Meu coração despencou. Virei a foto. No verso, na letra do meu pai, estava escrito: Nossa família 2002. Mas 2002 foi o ano depois que minha mãe morreu. Sentei no chão, segurando aquela foto sem conseguir respirar. Minha mente girava. Quem eram elas? Por que ele escondeu isso? Revirei o resto da casa. Havia documentos, papéis de banco, arquivos médicos, cartas endereçadas a uma mulher chamada Amélia Trent. E então, numa pasta, encontrei uma certidão de nascimento. O nome da criança, Lydia Trent. Nome do pai, Thomas Kim. Thomas Kim, meu pai. Ele tinha outra filha. Uma filha secreta. Eu me senti mal. Tudo que eu acreditava sobre minha família, minha vida, desmoronou naquele momento. Ele me traiu. Durante anos, enquanto eu chorava pela minha mãe, enquanto pensava que éramos só eu e ele contra o mundo, ele vivia uma vida dupla. Lembro de gritar, chorar, quebrar coisas. E depois ficar sentada em silêncio por horas, olhando pro chão. Por que ele não me contou? Por que ele manteve esse segredo? Mas quanto mais eu olhava aquela casa, mais perguntas eu encontrava.
Havia cartas de Amélia pedindo dinheiro, ajuda, dizendo que estava doente. A última, datada de apenas 6 meses antes da morte do meu pai, dizia: Thomas, se você não contar a ela, eu vou. Elara merece saber. Lídia merece saber. Foi quando caiu a ficha. Talvez fosse por isso a ligação do advogado. Talvez Amélia já tivesse entrado em contato. Talvez meu pai soubesse que era só uma questão de tempo até eu descobrir. E talvez esse peso o tenha matado. Naquela noite, sentei no meu carro, olhando aquela foto de novo. O sorriso do meu pai parecia tão diferente agora, não quente, mas assombrado. Pensei que o odiava. Mas no fundo, também sentia saudade dele. Porque a traição não apaga o amor. Só o envenena. Ainda assim, algo não fazia sentido. A ligação do advogado. A casa escondida. A chave. A nota que dizia me perdoe. Tinha que haver mais. E havia. Quando voltei à casa no dia seguinte, notei uma caixinha de metal sob o assoalho do escritório dele. Dentro, havia um pendrive e outra carta. Essa dizia: Elara, se você está lendo isso, então a verdade já começou a doer. Mas você merece saber de tudo. Veja o pendrive. E lembre-se, eu fiz tudo por você. Não sabia se gritava ou chorava. Mas levei o pendrive para casa, conectei ao meu laptop, e esperei os arquivos abrirem. Havia 3 arquivos de vídeo. O primeiro estava nomeado, 2002, o começo. Cliquei para reproduzir. E lá estava ele, meu pai, mais jovem, sorrindo, sentado ao lado de Amélia. Ele falava para a câmera. Se você está vendo isso, Elara, ele disse, acho que não fui corajoso o suficiente para te contar pessoalmente. A voz dele falhou. Ele desviou o olhar por um momento, depois voltou. Depois que sua mãe morreu, eu estava perdido. Conheci Amélia num projeto em Denver. Não era para acontecer. Mas ela me lembrava sua mãe, o jeito que ria, o jeito que se importava. Pensei que isso me ajudaria a curar. Mas em vez disso, cometi o maior erro da minha vida. Ele parou, esfregando a testa. Eu não podia te deixar, mas também não podia abandonar Amélia. Ela ficou grávida. Fiquei apavorado. Então, construí 2 vidas. E tenho pagado por essa escolha todos os dias desde então. Eu congelei. Ele disse. Ele realmente disse. Nunca te contei porque achei que podia te proteger. Mas mentiras têm um jeito de crescer, Elara. E a minha virou um monstro. Ele olhou para baixo com lágrimas nos olhos. Lídia não sabe de você. Disseram a ela que o pai morreu há anos. Eu queria consertar isso antes que fosse tarde demais. Queria unir vocês duas. A tela ficou preta. Fiquei lá em choque. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Então, todos aqueles anos de distância, de desculpas estranhas, de ligações tarde da noite, era tudo por causa dela. Mas a pior parte, ele estava tentando consertar, e morreu antes que pudesse. E talvez isso seja o que ele quis dizer com o que deixou para trás. Porque isso não era só uma traição. Era o começo de uma verdade que destruiria tudo, e de alguma forma talvez reconstruísse. Quando a tela ficou preta, fiquei lá por um tempo, olhando o meu reflexo no monitor. Meus olhos estavam vermelhos, inchados, e minhas mãos não paravam de tremer. Parecia que o ar ao meu redor tinha mudado, como se eu não estivesse mais na minha própria vida. Meu pai viveu uma mentira, e essa mentira tinha um nome, Lídia. Eu não conseguia parar de pensar nela. Como ela seria? Será que ela sabia de mim agora? Será que ela também o odiava? Ou talvez ela nem soubesse que ele se foi. Repeti as palavras dele na minha cabeça várias vezes, queria unir vocês duas. Isso me assombrava. Naquela noite quase não dormi. Fiquei olhando aquela foto da casa abandonada, a com meu pai, Amélia e aquela menininha. Ela parecia feliz, inocente. Por um segundo a odiei, e depois me odiei por sentir isso. Não era culpa dela. Nada disso era. Mas ainda assim, eu precisava de respostas. Precisava vê-la cara a cara. Na manhã seguinte voltei ao pendrive. Ainda havia 2 vídeos. O segundo arquivo estava nomeado 2015, confissão. Apertei o play. Meu pai parecia mais velho nesse. O cabelo estava mais grisalho, o rosto mais magro. Elara, ele disse suavemente, se você chegou até aqui, então já sabe sobre a Lídia. Não posso pedir que me perdoe. Mas tem mais que você precisa saber. Amélia ficou doente. Tentei ajudar, mas a verdade é, eu também falei com ela. Ele olhou para baixo, segurando algo, uma pulseira de hospital. Ela faleceu em 2015. Lídia tinha 17 anos. Não tinha mais ninguém, e eu, covarde que fui, a mandei para uma família adotiva com um nome falso. Disse a ela que o pai tinha morrido. A voz dele falhou. Achei que estava protegendo ela da vergonha de quem eu era, das mentiras. Mas só causei mais dor.
Se quiser encontrá-la, ela está numa cidade chamada Albany Falls. Ela mudou o sobrenome para Cole. A tela apagou de novo. Sussurrei o nome dela, Lydia Cole. Não parecia real. Abri meu laptop e procurei por ela. Demorou horas, mas finalmente encontrei algo, um pequeno estúdio de arte em Albany Falls, administrado por uma Lydia Cole. A foto no site fez meu peito apertar. Ela era a cara da minha mãe. Mesmo cabelo castanho, mesmos olhos quietos e pensativos. Comprei uma passagem de ônibus na manhã seguinte. A viagem levou quase 5 horas, mas pareceu mais longa. Cada curva da estrada fazia meus pensamentos girarem mais fundo. E se ela não acreditasse em mim? E se me odiasse por aparecer? E se ela já soubesse e simplesmente não ligasse? Quando cheguei, a cidade parecia saída de um cartão postal, ruas tranquilas, prédios de tijolo vermelho, folhas de outono rodopiando no ar. O estúdio de arte ficava numa esquina, com grandes janelas de vidro e placas pintadas à mão. Minhas mãos tremiam quando abri a porta. Um sininho tocou, e então a vi. Ela estava perto da janela, pintando. O cabelo preso, a luz do sol batendo no rosto. Por um segundo não consegui falar. Era como olhar para outra versão de mim mesma. Ela se virou e sorriu educadamente. Oi, posso te ajudar? A voz dela era calma, gentil, tão familiar que doeu. Você é Lydia? Perguntei, minha voz falhando. O sorriso dela sumiu. Sim, eu te conheço? Engoli em seco. Não, mas acho que temos o mesmo pai. Ela piscou. Por um momento não se mexeu. Depois riu nervosa. Isso é uma coisa estranha para dizer para uma desconhecida. Abri minha bolsa e tirei a foto. Os olhos dela travaram nela imediatamente. O rosto perdeu a cor. Onde você conseguiu isso? Na casa dele, eu disse baixo. Thomas Kim. Ele também era meu pai. Ela deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não, isso é impossível. Meu pai morreu há anos. Não morreu, eu disse. Ele só não conseguiu te contar a verdade. A respiração dela ficou pesada. Você está mentindo. Queria estar. Por um momento ficamos lá, duas estranhas com o mesmo sangue, nos encarando através de anos de segredos. Então ela sussurrou. Ele morreu? Assenti. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Eu sabia. Sabia que ele não tinha ido embora de verdade naquela época. Amélia, minha mãe, costumava dizer o nome dele enquanto dormia. Eu fazia perguntas, mas ela só chorava. Pensei que ele tinha ido embora por minha causa. A voz dela falhou, e meu coração partiu um pouco. Ele não foi embora por sua causa, eu disse. Ele só não conseguiu enfrentar o que fez. Nos sentamos no chão, ambas chorando, ambas com raiva, ambas quebradas do mesmo jeito. Foi a coisa mais estranha, vim cheia de ódio, mas sentada ao lado dela, senti algo diferente. Piedade, conexão, perda. Ela me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tentou me contatar uma vez, ela disse baixo. Uns meses atrás. Não respondi. Pensei que era golpe. Tirei a carta que ele deixou para mim. Ele queria que a gente se conhecesse, eu disse. Ele deixou tudo isso para nós. Tudo isso, ela disse amarga. Uma vida inteira de mentiras? Não tinha resposta. A sala parecia pesada, sufocante. Foi quando ela se levantou e disse, tem algo que você precisa ver. Ela foi até o fundo da sala e voltou com um envelope preto pequeno. Um homem veio aqui 2 semanas antes do seu pai morrer, ela disse. Me deu isso e disse, quando souber da notícia abra. Nunca abri. Meu estômago revirou. Você acha que é dele? Não sei, ela disse. Mas talvez você deva abrir. Rasguei o envelope com cuidado. Dentro havia outro pendrive. Sem bilhete e sem assinatura. Só o pendrive. Olhamos para ele por um longo momento. Meu coração disparou. Vamos assistir, Lydia disse. Conectamos no laptop dela. Um único arquivo de vídeo apareceu, nomeado para vocês duas. Cliquei no play. O rosto do meu pai encheu a tela de novo. Ele parecia cansado, mais velho do que eu lembrava. Se vocês estão vendo isso, significa que se encontraram. Ele disse suavemente. Que bom. Isso quer dizer que não falhei completamente. Ele suspirou, os olhos cheios de arrependimento. Vocês duas mereciam a verdade. Fiz escolhas que não posso desfazer. Mas o que estou deixando para trás, não é só culpa. Ele pausou e prendi a respiração. Há um cofre no Brookstone Bank. Dentro, vocês vão encontrar documentos e algo que pertence às duas. Espero que de alguma forma, isso ajude vocês a começarem de novo. Lydia me olhou, confusa. Um banco, sussurrou. Assenti devagar. Não é só dinheiro, eu disse. Ele disse algo que pertence às duas. O que isso significa? Não sei, respondi.
Mas acho que vamos descobrir. Naquela noite fiquei no motel perto do estúdio. Não consegui dormir. Minha mente ficava revisitando tudo, as mentiras, a culpa, o choque de ver Lídia. Ela era tão parecida com minha mãe que quase doía olhar para ela. E ainda assim, havia algo nos olhos dela. Algo mais frio. Na manhã seguinte nos encontramos no banco. O funcionário nos levou a uma sala privativa e colocou uma caixa de metal na mesa. Senti a tensão de Lídia ao meu lado. Minhas mãos tremiam enquanto abria a trava. Dentro havia um monte de cartas, alguns documentos legais e uma pequena bolsa de veludo. Abri uma das cartas. Era endereçada às duas. Minhas meninas, começava. Sei que não mereço chamar vocês assim, mas é o que sempre senti. Tudo que construí, tudo que tenho, é de vocês agora. Mas antes de aceitarem, precisam saber a verdade completa. Há mais uma pessoa envolvida nisso tudo. Alguém que não quer que vocês encontrem o que está nessa caixa. Tomem cuidado. Confiem uma na outra. Meu coração despencou. Lídia franziu a testa. O que isso significa? Peguei a bolsa de veludo e abri. Dentro havia um pingente dourado. Abri o fecho. Dentro havia duas fotos minúsculas, uma minha, outra de Lídia. Engasguei. Ele guardou isso? Lídia tocou suavemente. Ele planejou tudo isso, ela disse. Queria que a gente se encontrasse. Mas por que o aviso? Perguntei. Quem nos impediria? Lídia parecia inquieta. Tem algo que ele não disse, ela sussurrou. Minha mãe, ela não estava só doente. Ela disse que alguém a estava ameaçando antes de morrer. Alguém que sabia de mim, dele. Meu peito apertou. Você acha que essa pessoa pode ter algo a ver com a morte dele? Lídia não respondeu. Só me olhou, os olhos escuros e distantes. Acho que não somos as únicas procurando o que ele deixou para trás. Minhas mãos ficaram geladas. As cartas, os pendrives, o aviso, tudo parecia o começo de algo maior, e talvez perigoso. Ao sairmos do banco, Lídia parou na porta e disse, Elara, se vamos fazer isso, precisamos confiar uma na outra. Assenti. Não temos mais ninguém. Pela primeira vez, ela deu um leve sorriso. Então vamos descobrir o que o papai realmente deixou para trás. Sorri de volta, mas, no fundo, uma vozinha sussurrava que o que estávamos enfrentando não era mais só sobre perdão. Era sobre sobrevivência. E talvez vingança. Antes de continuar, se você ainda está ouvindo minha história, não esqueça de curtir e se inscrever. Ajuda mais do que você imagina. Agora, onde estávamos? Lídia estava ali de pé com lágrimas brilhando nos olhos, segurando a carta que Elara lhe entregará. A verdade sobre o pai delas havia quebrado algo dentro dela, mas também acendera uma faísca estranha, uma mistura de dor e determinação. Por um longo momento as irmãs não disseram nada. A chuva sussurrava contra a janela como se o próprio mundo estivesse chorando a verdade que elas acabavam de descobrir. Ele nos amava, as duas, sussurrou Lídia. Só que de jeitos diferentes. Talvez tarde demais. Elara sentiu com a voz trêmula. O amor não apaga o que ele fez. Mas talvez entendê-lo sim. Lídia deu um leve sorriso, e pela primeira vez, Elara sentiu que não estava mais sozinha no seu luto. Duas filhas traídas pelo mesmo homem, de pé entre as ruínas dos segredos dele. Mas no fundo, Elara sentia que ele havia planejado isso, que de um jeito estranho e falho, ele queria que elas se encontrassem, que reconstruíssem o que ele havia destruído. Os dias seguintes passaram como no nevoeiro. Elara e Lídia dedicaram horas revisando as coisas do pai, diários antigos, fotos de família, livros de contabilidade. Cada página revelava uma nova camada de quem ele era, um homem dividido entre ambição e culpa, riqueza e solidão. Uma tarde, Elara encontrou algo escondido dentro da base de uma gaveta de madeira. Um envelope selado, mais grosso que os outros. Tinha os nomes delas, Elara e Lídia. Ela hesitou antes de abri-lo, com os dedos tremendo. Dentro, havia uma carta curta e uma chave. A carta dizia, Minhas meninas, se estão lendo isso, significa que a verdade veio à tona e eu não posso mais me esconder dela. Sei que o que fiz não é fácil de perdoar, mas há uma última coisa que espero que entendam. Esta chave pertence a algo que construí não para minha empresa, não para mim, mas para vocês. Um pequeno pedaço de paz que queria que compartilhassem. Vão ao Lago Crescem. Sigam a trilha antiga junto aos salgueiros. Vocês encontrarão o que quero dizer. Papai. Elara prendeu a respiração. O Lago Crescem era um lugar que ela não visitava desde criança. Um lago tranquilo cercado por floresta, onde seu pai a levava para pescar antes de tudo desmoronar. Sem dizer uma palavra, ela e Lídia prepararam uma bolsa pequena e dirigiram até lá na manhã seguinte. O caminho foi longo e silencioso, cheio de pensamentos não ditos.
Quando chegaram, o lugar parecia quase intocado pelo tempo. A mesma água calma, os mesmos salgueiros com seus galhos longos roçando o lago como dedos traçando memórias. Elas procuraram entre as árvores até que Lídia notou algo meio enterrado perto das raízes, uma pequena tampa metálica coberta de musgo. A chave encaixou perfeitamente. Quando Elara girou, a fechadura fez um clique suave e a tampa se abriu com um rangido. Dentro, havia um pequeno baú de madeira. Suas mãos tremiam enquanto tirava e abria. Dentro, embrulhado em um pano velho, havia várias coisas. Uma foto do pai dela segurando as duas quando bebês, 2 colares com pingentes idênticos e uma última carta. Se eu pudesse viver minha vida de novo, teria escolhido diferente. Pensei que protegê-la separadamente pouparia dor, mas só a dupliquei. A empresa, a riqueza, nada disso importa agora. O que importa é que se encontraram, que aprendam com meus erros e que perdoem, não por mim, mas por vocês mesmas. Dentro deste baú há um documento que transfere minha última propriedade, a Casa do Lago, para os nomes de vocês. Construam algo novo aqui. Façam disso um lar. Com amor, papai. As lágrimas corriam pelas bochechas de Elara enquanto ela lia em voz alta. Pela primeira vez, sentiu que a raiva começava a amolecer, não a desaparecer, mas a se transformar em algo mais suave. Talvez perdoar não fosse dizer, tá tudo bem. Talvez fosse soltar o peso que ela carregava há anos. Lídia a abraçou forte, e por um momento, elas ficaram ali, com o som do lago ondulando suavemente ao lado. Nas semanas seguintes começaram a restaurar a Casa do Lago juntas. O lugar era antigo, mas lindo. Pisos de madeira, uma lareira e grandes janelas com vista para o lago. Pintaram as paredes, consertaram o telhado e encheram o silêncio com risas e música. A cada dia, o vínculo entre elas ficava mais forte. Falaram sobre suas infâncias, as semelhanças e diferenças. Compartilharam memórias do pai, as boas e as dolorosas. Aos poucos, pedaço por pedaço, começaram a se curar. Uma noite, enquanto viam o pôr do sol sobre o lago, Lídia se virou para Elara e disse, você acha que ele planejou tudo isso? Elara sorriu levemente. Talvez. Ou talvez ele só esperasse que um dia encontrássemos o caminho até aqui. Lídia sentiu, apoiando a cabeça no ombro dela. Então, talvez ele tenha feito uma coisa certa. Com o passar das semanas para meses, Elara voltou a escrever, algo que não fazia há anos. Suas histórias agora eram diferentes, cheias de dor e verdade, mas também de redenção e esperança. Ela escreveu sobre traição, perdão e a beleza caótica da família. Suas palavras conectaram com outros que sentiram o mesmo tipo de perda, e logo, seus textos começaram a ganhar atenção online. As pessoas se identificavam com sua honestidade e com sua jornada de cura. Uma tarde, enquanto terminava uma nova história, Lídia entrou com um pequeno envelope. Chegou correio para você, disse, entregando com um sorriso. Elara abriu e ficou paralisada. Dentro havia uma carta do escritório de advocacia que gerenciava a herança do pai. Dizia, prezada senhorita Elara, conforme as instruções de seu pai, uma conta final associada aos seus arrolos pessoais foi liberada em seu nome. Por favor, entre em contato com nosso escritório para mais detalhes. Havia também uma nota anexada, escrita à mão, para Elara. Use isso para construir a vida que você merece. Ela olhou para a carta por um longo tempo. A antiga Elara teria visto isso como um suborno vindo do túmulo. Mas agora sentia algo diferente, um capítulo se fechando. Decidiu usar o dinheiro para criar uma fundação para crianças que perderam os pais por traições e famílias quebradas, um lugar seguro para que aprendessem, se curassem e criassem. Chamou-a de Projeto Salgueiros. Na noite da inauguração da fundação, Elara estava à beira do lago, com uma brisa suave trazendo o aroma de pinho e terra. Lídia estava ao seu lado, com o mesmo pingente brilhando em seu pescoço. As estrelas cintilavam acima delas, refletidas na água como fragmentos de memórias. Elara sussurrou, você acha que ele ficaria orgulhoso? Lídia sorriu, acho que ele já está. Enquanto caminhavam de volta para casa, Elara sentiu algo que não sentia há anos, paz. A traição sempre seria parte da sua história, mas não a definia mais. O que seu pai deixou para trás não era só dinheiro ou culpa, era um caminho para redescoberta, perdão e irmandade. Naquela noite, sentada junto à lareira, abriu seu laptop e começou a escrever novamente. Meu nome é Elara Kim digitou, e é assim que a traição do meu pai se tornou a razão pela qual aprendi a amar, perdoar e recomeçar. Fez uma pausa, sorriu através das lágrimas e clicou em salvar. Sua história estava finalmente completa, não perfeita, não sem dor, mas real. O fogo crepitava suavemente, o lago brilhava sob a luz da lua, e pela primeira vez em muito tempo, Elara se sentiu completa.
Se você chegou até aqui na minha história, obrigada. Talvez minha dor tenha te lembrado da sua, ou talvez tenha te mostrado que mesmo na traição mais sombria, ainda pode haver luz. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esta história se ela te tocou de alguma forma. Porque às vezes compartilhar uma história é o primeiro passo para curar outro coração. E enquanto a noite se assentava ao redor da casa do lago, Elara sussurrou uma última coisa. Para a memória de seu pai, para as estrelas e para si mesma, eu te perdoo.